Graças a Carl Landsteiner, tivemos uma evolução na ciência, descobrindo o sistema ABO e o fator RH, sendo ele positivo ou negativo. Isso possibilitou que as pessoas soubessem seu tipo sanguíneo e pudessem fazer uma transfusão de sangue sem haver complicações. Por observar que os hemocentros rejeitavam um grande número de bolsas de sangue de homossexuais, isto intrigou, pois esse preconceito é totalmente equivocado, já que está impregnado na sociedade que gays contêm doenças sexualmente transmissíveis, não seria necessário recusá-los na etapa da entrevista confidencial, pois, após a coleta, é feita a triagem, para saber se há algum risco ao receptor. Também sabemos o quanto é importante um ato de solidariedade, principalmente no mundo em que vivemos atualmente. Ainda mais a doação de sangue, que pode salvar até 4 vidas. Para isso, o doador precisa passar por etapas, sendo uma questão de segurança e controle, onde é avaliado níveis de hemoglobina, pressão arterial, batimentos cardíacos e peso do candidato, sendo que é necessário ser maior de 50 quilogramas. Olá, meu nome é Felipe Amorim, eu tenho 18 anos, sou estudante de biologia e vim aqui relatar uma situação pela qual eu passei no que diz respeito a ser um homem homossexual tentando doar sangue. Há um tempo atrás, havia aqui perto da minha casa uma unidade móvel do Hemoba, o Hemóvel, tentar doar sangue pela primeira vez. E eu cheguei lá, tinham poucas pessoas, eu fiz o cadastro e logo depois eu fui pra triagem, que é o questionário que temos que fazer para atestar a aptidão ou não para doação de sangue. E eu fui e foi tudo normal. A moça tirou minha pressão e começou o questionário. Então foi tudo certo. Eu tava me sentindo bem, tinha me alimentado bem, tinha dormido bem, todas as coisas que são necessárias para a doação de sangue. Até que num dado momento, ela me perguntou se eu havia tido relações sexuais com um outro homem num período de 1 ano. E eu falei que sim, e a partir daí eu não estava mais apto para doação. Mas ela continuou o questionário até o final, e quando terminou, ela disse que eu não poderia doar por causa disso, etc. E eu cheguei a perguntar porque eu não poderia doar, sendo que todo o sangue doado, ele é testado ainda assim, mesmo com esse questionário, ele é testado para saber se o sangue está mesmo próprio para que outra pessoa receba. E essa diferença é entre uma pessoa hétero e uma pessoa homossexual, porque para uma pessoa hétero doar, ela tem que permanecer sem sexo por um período de 6 meses. Então, se você não tem nenhuma relação sexual com uma pessoa de outro sexo no período de 6 meses, você pode doar. E quando é com uma pessoa do mesmo sexo, o período é de 1 ano. Então, é o dobro do tempo, é uma disparidade imensa. E quando eu perguntei sobre os testes, ela deu uma resposta super mal respondida, dizendo que havia doenças que não poderiam ser detectadas, que o sexo anal ele traz mais riscos e várias coisas que não faziam muito sentido. Mas eu resolvi não bater muito nessa tecla porque seria um desgaste em que não valia a pena eu me submeter naquele momento. E eu não vou mentir e não vou dizer que foi uma surpresa ter o meu sangue negado naquele momento. Eu sabia que isso iria acontecer, mas eu acho muito importante que esse tipo de coisa seja feita. E por quê? Esse é um tipo de política que é muito preconceituosa, discriminatória com relação à população LGBT. É uma lei federal, então não ser indivíduos, como uma moça que me atendeu, ou eu, ou uma pessoa particularmente que vai mudar. Mas é algo que a instituição, Brasil, o país inteiro tem que mudar. Então, eu acho importante que isso seja feito, porque é importante que você tenha registros desse tipo de coisa. O registrado quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de doar sangue e de receber sangue também por serem homossexuais. Porque o meu sangue, o que eu poderia ter doado naquele dia, poderia estar salvando uma vida de uma pessoa agora, eu poderia ter salvo a vida de uma pessoa. E eu perdi. E isso não pode acontecer por causa de uma política preconceituosa. Então, para que medidas sejam tomadas, para que isso mude, é necessário que se tenha esse tipo de registros. Esses registros de quantas pessoas não podem fazer isso. Então, foi por isso que eu fiz. E até hoje eu espero ter ajudado e esclarecido alguma coisa que as pessoas não sabiam. E é isso. Valeu.
Boa tarde, meu nome é Patrícia, eu sou enfermeira, tá? Aqui da unidade de coleta e transfusão do Hospital Hernandes. Sobre a questão do homossexualismo, na verdade, na portaria atual, que é a portaria 158, de 4 de fevereiro de 2016, é uma portaria nova, tá? Uma portaria desse ano. A questão sobre o homossexualismo, né, sobre o homossexual, ele ser recusado, não necessariamente é porque, né, por preconceito. Ela se redige pela questão da relação sexual anal, tá? Correr mais riscos de se contrair doença. Porque na relação anal, a região anal, ela é bastante vascularizada. O que é isso? Ela tem muitos vasos, né? Então, esses vasos na região anal, eles podem ser partidos, né? E aí vai ter sangramento. Então, ela é mais decorrente de se passar alguma doença. Por isso que na portaria, né, eles falam que os homossexuais ainda não podem doar sangue, tá? Eles estão revendo essa situação, né, pelo fato de hoje em dia ser tudo liberado, né, tá sendo liberado, a gente não pode ter esse tipo de preconceito, a pessoa escolhe, né, ser homossexual ou não, é um direito, né, a pessoa tem que ser livre, tá? Então a questão não é pelo preconceito, e sim por ter mais chances de se contrair algum tipo de doença, tá bom? Sim, os homossexuais, né, eles passam também pela triagem clínica, né, onde essa triagem clínica já tem um impedimento por conta, né, como eu já falei, da relação sexual anal, ter mais riscos de se contrair doenças, né, principalmente as doenças sexualmente transmissíveis, por conta dessa vascularização, né, na região anal, que é onde tem mais vasos, esses vasos podem romper e a chance é bem maior de se contrair doenças sexualmente transmissíveis. A triagem, né? Nessa triagem, a gente já barra, né, vamos dizer assim, né, a pessoa, por conta dessa relação sexual anal, entendeu? Então, a pessoa não tem nem chance de passar para se fazer uma doação de sangue. Meu nome é Daiane Oliveira, agora eu tenho 18 anos, porém, quando eu tinha 10 anos, eu sofri um acidente e eu perdi muito sangue e precisei receber sangue de outras pessoas, ou seja, eu precisei de doadores de sangue. E quem geralmente recebe sangue tem que ficar um período sem doar sangue, ou seja, eu até então não posso doar sangue para outra pessoa que precise. Apesar de não ter nenhuma doença infecto-contagiosa, mas por receber esse sangue eu não posso doar. Porém, eu participei da campanha de doação de medula óssea, né? Eu fiz o meu cadastro no Redome. Para você doar medula óssea, assim como para doar sangue, você não pode ter nenhuma doença infecto-contagiosa, mas se você sofreu um acidente, perdeu uma perna, ou até mesmo se você já recebeu sangue, isso não te influencia em não doar a medula óssea. Então, é isso que eu digo, se você puder doar sangue, ou se você puder doar medula, você doe, porque é uma coisa que não vai te fazer falta, isso pode ser reconstruído no seu corpo com o passar dos tempos, e que você vai poder ajudar a pessoa. Outras pessoas, na verdade, se bote no lugar do outro, porque se fosse você que precisasse, seria importante essa questão da doação. E quando puder, sensibilize mais pessoas, porque o conhecimento sobre esses processos é bastante importante e a doação também para salvar vidas.